verdade. É nóis. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá. Estamos aqui continuando a nossa série Mudança de Autoconhecimento e aprendendo o que é medo, mostrando em passagens bíblicas o que o medo pode ocasionar, né, realizar na vida de alguém e como lidar com isso, né? Então, e sempre aqui trazendo a mentalidade. O que é o medo? Viu? A segurança física, sentimental e emocional, ela é de suma importância para a gente. Está bem, sentimentalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, é a base da vida. E geralmente, quando a gente tem a ideia de que alguma coisa ou algo ameaça esses patamares da vida, que é a segurança física, sentimental, emocional e espiritual, gera medo. Então, o medo é a ideia de uma ameaça à nossa vida. E a gente vai ter reações, né? E são duas as reações: correr, fugir, se esconder, né? Paralisar, que está inserido dentro de uma mesma coisa, ou ficar, enfrentar, encarar, reagir. Eu já disse em outros vídeos que muitas pessoas não têm dificuldade alguma, não tem falta de habilidade, são pessoas competentes, pessoas capazes, mas são pessoas medrosas. E nos últimos dias, o que tem destruído as pessoas é justamente o medo. Porque o medo, ele tem o seu quarteto. Qual é o quarteto do medo? É a ansiedade, a insegurança, a desconfiança e a dúvida. E isso é complicado por quê? Porque leva a pessoa a viver uma vida muito ruim, não enfrentando as dificuldades da vida, sempre escondida, sempre paralisada, sempre evitando algum tipo de situação ou problema, porque tem medo. Vamos lá, então. O medo pode desencadear a partir da ideia do pensamento. Não precisa ser real. Não precisa ter um gigante para você ter medo. O fato de você pensar que existe um gigante, ainda que ele não exista, você vive com medo. É um pensamento. É algo desagradável, né? É igual andar sozinho no escuro e você lembrar daquele filme de terror que você viu. Aquela história de assombração que alguém contou lá no meio do mato e você agora vai ter que andar um trecho no escuro a pé e sozinho, né? As histórias de abusos que a gente assiste na televisão, o último caso aí muito recente, né, desse moço que morreu aí a tiros. As pessoas estavam amedrontadas, mas ali era uma situação de perigo real. Mas muitas vezes, por não encarar a situação, o mal sobressai. E eu gosto muito, muito mesmo, da frase de Martin Luther King, que disse em sua época: o que me preocupa não é os gritos dos maus, mas é os bons se esconderem, os bons se ocultarem, não reagirem e deixar o mal sobressair. Entendeu? Em nós, o medo pode ser gerado por razões sem fundamentos ou lógica racional. Significa que
não precisa ser algo real que vai me causar medo. Quando estão baseados em crenças populares, lendas, contos, séries que a gente assiste, a pessoa assiste o Drácula e depois fica com medo de dormir, de andar no escuro, né? Então são muitas coisas que nos levam a ter medo. Paradigmas, né? É uma forma de pensar e de acreditar em coisas. Tem medo de fantasma, tem medo de saci pererê, já tive muito medo. Medo de mula sem cabeça, também já tive muito medo, né? Mas tem gente que aprendeu a lidar com isso. Então eu estou aqui para buscar te ensinar a lidar com isso. Existem, né? O medo, ele tem diferentes níveis, que pode ir desde uma ligeira ansiedade, uma ligeira insegurança, uma ligeira desconfiança, uma ligeira dúvida, até algo permanente e imutável. A pessoa não muda porque ela tem medo e ela não age. Interessante, a minha filha, a Débora, ela tem medo de cigarra, de borboleta. Eu já conversei um tempo atrás e eu brigava. E não adianta você brigar, porque o medo está inserido na mente dela. E toda vez que ela vê uma cigarra, e olha que a cigarra não faz mal para ninguém, ela vê uma cigarra, um dia eu até brinquei com ela. Ela tinha que sair na porta da cozinha, ela já sai olhando para cima assim. Medo. E ela viu uma cigarra. Ela deu uma volta longe para buscar uma coisa que estava um passo da mão dela, por causa do medo. O medo te faz andar mais longe. Enquanto você não aprender a enfrentar, você não vai conseguir mudar. Ter medo é uma das piores coisas. E olha que eu falo por mim, viu? Eu falo por mim, porque eu já tive muito medo. Eu fui criado na roça, aonde se conta muitas histórias de fantasma, de saci pererê, essas coisas da mitologia, né? Assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Cuca, tinha um medo da Cuca, misericórdia. Mas aí, isso tudo, quando eu tinha que andar sozinho, me gerava desconforto, gerava ansiedade. Parecia que a todo tempo eu ia encontrar lá com o saci pererê, com a Cuca, com a mula sem cabeça. Então vivia em terror, em pânico, ia deixando de ser algo passageiro, né? Algo passageiro para se tornar algo permanente. E isso vai ficando difícil. É quando o desconforto passageiro passa a ser algo, né, que causa pânico, que causa terror. E o corpo começa a responder. O organismo responde a diferente, né, os modos de acordo com a necessidade do medo que você tem. E isso é terrível, né? Então a gente precisa aí entender essas coisas. Quando o medo passa do seu estágio passageiro para um estágio patológico. Então temos que ter muito cuidado, né? Porque aí precisa já virar uma situação médica, você já precisa ir no médico. A psicologia, ela vai tratar isso aí, né, como fobia. É medo específico. O cara tem medo de palhaço, tem medo de ficar em lugares fechados. Então o medo vai evoluir. Mas, terminando aqui esse vídeo, para te falar o seguinte. A Bíblia diz que Deus, ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Ou você é forte e corajoso, igual Deus nos ordena a ser, ou você é fraco e medroso. Mas a Bíblia diz também que
diga o fraco, eu sou forte. Eu sempre gosto de usar essa analogia. Se o fraco pode dizer que é forte, o medroso pode dizer que é corajoso. Entendeu? Então usa isso para que você possa mudar de vida. Use isso, o que a palavra de Deus diz para você fazer. Quando Adão teve medo de Deus, Deus fez com que Adão viesse à sua presença para lidar com o seu medo, para tratar do seu medo. Qual é o seu medo? E você precisa se conhecer. Você precisa saber que você tem capacidade de ser 100% maior do que você é. Você consegue expandir a sua capacidade se tornando maior. Você pode melhorar. Você não foi feito para ser desse tamanho. Então, de repente você está aqui, o seu medo tem te impedido de crescer. E a minha palavra final para você aqui é: se conheça. Busque se conhecer. Busque confiar em Deus e em você mesmo. Porque tudo que você precisa viver é o que as pessoas vão viver depois de você. Porque você só pode fazer o bem para alguém se você faz bem a você mesmo. Você só pode ajudar alguém se você estiver bem. Então, tenha as experiências que você precisa ter para que você possa ir mais longe. Não tenha medo de ser ridículo. Entendeu? Às vezes precisa sair do normal. Quer ser muito normal porque tem medo. Quer parecer muito normal. Alguém perguntou certa feita, mas quem é normal? Nós ou eles? Eu achei interessante isso. Porque a pessoa se acha normal e acha que todo o resto é estranho. Mas tem coisa que é normal para mim e é estranho para você. E não significa que está errado. Tem coisa que é mundialmente errado. Mas você crescer, melhorar, lembre-se que se Deus te deu 5 talentos, se Deus te deu 2 talentos, ou se Deus te deu 1 talento, é porque você é uma pessoa capaz de multiplicar as coisas que chegam na sua mão. Se você está multiplicando o seu medo, termino aqui, multiplique também a tua coragem. Então, fique esta palavra e não deixe, mais uma vez, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal Pastor Marcelo lá no YouTube e compartilhar pelo menos com 2 pessoas esse vídeo. Deus te abençoe.